Escute os mais velhos, discorde deles, revise e aprenda com seus erros. Que é da revisão e do aprendizado com erros que a gente se equivoca. E o que conta não é o sucesso. O sucesso é nossa obrigação. O que conta não é a aula, o que conta não é o podcast, o que conta não é a mídia social, o que conta é o que você faz e o que o outro se impacta daquilo que você fez. Na nossa vida, conta aquilo que nós fazemos. Show de bola, estamos começando mais um bootcamp aqui na Engage. Ao do meu lado está Bruninho. Vamos de novo? Bruninho, meu sócio. Com a frequência maior agora? Exatamente, Bora. exatamente. Agora a gente começou de fato, né? A parada que rapaz veio. Pergunta o produtor ali se vai ser toda semana, sempre. É, Rafinha, toda semana? Quase lá, quase lá. E hoje estamos aqui com a presença ilustre do nosso queridíssimo, aquele que tem uma voz maravilhosa. Pô, não vou nem ficar falando essas coisas não, que é um podcast sério. Mas Dr. Drayton, Alexandre Drayton. E aí eu vou pedir pra você falar a especialidade, porque se eu for falar aqui eu vou embolar a língua, entendeu? Vai. E eu já prefiro não falar nada, mas apresenta aí a sua especialidade e não fala seu currículo todo não, porque o bicho é tão extenso que aí a gente vai ficar a noite toda aqui. Mas hoje é pra falar do currículo mesmo, bora. Eu sou radiologista de formação, né? Tive a possibilidade de felizmente fazer uma formação fora do país, que na minha época era bem complicado, né? No início dos anos 2000. E aí eu foquei na atividade específica dentro da radiologia, que a gente chama de radiointervenção, com foco em neurointervenção, que são atividades endovasculares de tratamento de doenças neurovasculares. Então parece complicado, mas se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria o cateterismo dos vasos cerebrais ou da medula espinhal, né? E aí, voltando para o Brasil, no meio do caminho não tinha uma pedra, tinha uma baiana, e aí Bahia, né? Aí eu prestei prova para a especialidade de angiorradiologia e radiologia intervencionista, que alberga, digamos assim, essa intervenção neurovascular, mas também outras periféricas, viscerais, percutâneas, na tomografia, na ressonância, mas hoje o meu foco mesmo é de doenças neurovasculares. Acho que eu consegui resumir aí. Quando você fala hoje, já há quanto tempo aí? Quantos poucos anos que você é jovem, né? Hoje... Veja, eu voltei para a Bahia, agora 18 de dezembro, portanto daqui a 17 dias, Sim. Né? Nós estamos em 1º de dezembro hoje. Eu faço 20 anos de Bahia. Eu cheguei dia 18 de dezembro de 2005. E iniciei minha atividade aí no final dos anos 90. Então já tenho uma certa rodagem aí. Tu já passou dos 35, então? Já passei dos 35, não de profissão. Não de profissão. Eu tenho, sei lá, eu comecei bem mesmo assim. Eu comecei a residência em 2001. Né, já tenho quase 25 anos aí entre residência e atividade. Sim. Desde que voltei, né? Ô Drayton, e eu lembro algo muito, muito específico assim que tu falou, logo quando a gente foi começar o trabalho com você também, que você falou assim, rapaz, é difícil eu captar o paciente, porque geralmente ele não quer me ver. E geralmente quando ele me vê, ele nunca mais quer me ver de novo, porque praticamente eu o salvei da morte assim, né? O cara tava com o pezinho lá, sem querer, conseguiu abrir o olho, viu aquela luz no fim do túnel, e aí tu aparece na frente dele e o cara nunca mais quer te ver. Mas o que de fato é a função da sua especialidade, assim, traduzindo de forma mais simples para... Mais social, assim, também, né? O pessoal entender o que tu faz de fato, assim, o que tá acontecendo, o que tu chega para resolver o BO. Pronto, então assim, eu acho que o mais frequente agora e que virou uma realidade no mundo todo é o tratamento do AVC na fase aguda. Quando o indivíduo tem um entupimento de um vaso cerebral, e cerca de 25% da população vai ter isso, né? E muitas vezes esse entupimento a gente não consegue tratar com medicações, então cabe ao radiologista intervencionista, ao neuroradiologista intervencionista, fazer um cateterismo dos vasos cerebrais e desentupir esse vaso, retirando esse coágulo, né? Aí existem várias maneiras que você pode fazer isso, e talvez essa seja uma das intervenções mais impactantes na história da medicina do século XXI, né? Com um alto poder, um alto impacto e uma alta possibilidade de dar certo.
e que muda a vida das pessoas, né? Aqueles pacientes ou fariam um AVC muito impactante, que seria incompatível com a vida, ou que deixaria uma sequela muito grave. Então, isso talvez seja o de mais impacto. E o outro, pegando um gancho na tua provocação aí, não é que a gente... É porque as doenças neurovasculares, elas são muito graves, potencialmente falando. Agressivas. Muito agressivas. Então, quando elas se manifestam, na imensa maioria das vezes de maneira hemorrágica, elas podem trazer sequelas ou riscos de vida, às vezes, imediatos. Então, a atividade da neuroradiologia, se a gente trouxer um paralelo com a cardiologia intervencionista, o pessoal que faz cateterismo cardíaco, nós somos aqueles que fazemos cateterismo e tratamento nos vasos do cérebro e da medula. Esse é o resumão aí. Dá pra se entender. Você, Lucas, já entregou que você é nosso cliente, né? Não pode não, que perde credibilidade. Verdade, vai achar que ele tá aqui só por esqueci. Mas você é um dos clientes aqui, acho que é uma das pessoas, né? Dos médicos que a gente já teve a oportunidade de conhecer, que tem um currículo mais impressionante, assim, em relação à formação mesmo, né? É até inacreditável que dá para estudar isso tudo numa vida só. Principalmente a gente que está no marketing aqui, que hoje a gente estuda muito focado na internet, né? Então a gente está aqui e hoje a gente consegue estudar e ao mesmo tempo a gente está aqui, consegue trabalhar também, consegue ver nossa vida e etc. Você precisou ir para fora, né? Conta mais sobre essa sua jornada acadêmica e etc. Desde quando você realmente falou, poxa, eu vou fazer uma formação de saúde, depois eu vou para o exterior para fazer minha pós-graduação, minha especialidade, etc. Conta mais pra gente. A vida é feita de grandes acasos durante todo o curso da nossa vida, né? A minha história não é diferente. Eu nunca pensei em fazer radiologia ou fazer neurointervenção durante toda a minha formação médica. Eu ia fazer infectologia. Caramba. Eu ia fazer infectologia. E aí, um dos acasos, uma tia minha que tinha trabalhado com minha mãe, aquela história que conhecia João, conhecia Pedro, conheceu um neurocirurgião, isso no final dos anos 90, que tinha acabado de chegar da França e que foi o primeiro cara, eu sou cearense, e fiz faculdade no Ceará, que foi o primeiro cara que fez neurointervenção em Fortaleza. Aquela época, final dos anos 90, só existiam 3 indivíduos no Nordeste. Hoje já não é muito, né? Hoje a gente aumentou. Na Bahia nós somos mais de 15, eu acho, hoje. Né, na minha área. Isso na janela de quanto tempo? Isso numa janela de 25 anos. Né? Menos de um por ano aí, então. Então, naquela época tinha um em Fortaleza, um em Natal e um em Recife. Aí esse cara disse assim, eu faço isso, quase ninguém faz, é novo, tu vai ficar num estágio aqui de radiologia comigo e depois de certo tempo eu te mando para a França. E assim foi feito. Esse um ano virou 2, que virou um terceiro. Eu já não aguentava mais e aí consegui uma oportunidade. Aí é outra história longa, que aí eu consegui a minha oportunidade de fazer intervenção na França. Nessa especialidade, eu faço parte, eu diria que talvez da segunda onda de especialistas. A primeira onda foi uma onda mais dispersa, que foi nos anos 90 como um todo. Então foram colegas que foram, em sua maioria, para a França, porque a França foi o grande centro formador. E eu faço parte dessa segunda onda, que é final dos anos 90, início dos anos 2000, ainda indo para a França como principal centro formador. Depois teve a Argentina, teve alguns centros na Espanha, e depois o Brasil virou um grande centro formador, em que pese a falta, talvez, o gap de tecnologia comparado com os grandes centros. Hoje um especialista ele não tem necessidade de sair do país para se formar nessa área, o que é um grande avanço. Que em 20 anos é um tempo muito curto. 15 anos, vamos dizer, eu voltei em 2005. Né? Mas os colegas, eu tenho 2 colegas assim, muito, muito competentes que trabalham hoje comigo e que fizeram a sua formação na Universidade de São Paulo, sem necessidade de buscar algo mais no exterior. Então mudou. Né? Mas no meu caso foi um acaso. Eu conheci uma oportunidade, né, pleonasticamente falando, no meu caso foi um acaso, e abracei essa oportunidade e terminei na Bahia. André, agora eu tô voltando ainda para o que tu falou ali da história longa, mas tenho amigos que estão se formando em medicina também e eu percebo que é uma jornada um pouco longa, assim. Quando tu se vê nesse ponto da vida de, beleza, o cara me prometeu que vai me levar lá para a França. Beleza, já é o que eu tô querendo. Mas aí começa a passar 1 ano, passa 2, passa 3. Qual é a convicção que você tem de continuar, realmente ir para a França, tá? Ou desiste, muda, já que, tem pouco profissional aqui, será que é isso mesmo que eu quero? Eu quero acrescentar uma coisa também à sua pergunta, você falou que
teve a oportunidade de ir à França ali, já era uma vontade você... Não, cara, eu nunca pensei em sair. Primeira vez que eu peguei um voo internacional foi para ir para Caramba, velho. minha residência. Foi a primeira vez que eu atravessei o Atlântico, digamos assim. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que para o profissional médico, e aí, assim, falando muito sinceramente para vocês, a jornada é uma jornada dura. Não que para outras profissões não sejam também. É também. Mas veja, no meu caso específico, né, eu fiz 6 anos de residência, de curso de medicina, fiquei num estágio ali durante 3 anos, depois fui para a Europa, fiquei mais 5 anos, fiquei um pouco mais porque eu pensei em ficar na Europa, isso dá matéria para outro podcast, né? E só aí são 8 anos, mais 6, 14. Então, por exemplo, minha irmã fez direito, se formou com 21, 22 anos. Entrou no mercado de trabalho com 23. E você estudando. E nós, médicos, temos um curso um pouco mais longo. Né? Então, um neurocirurgião, são 5 anos de residência. Se ele quiser fazer neurointervenção, são mais 2, 7. Com 6, 13. Para que você só aí entre no mercado de trabalho. Então, é preciso ter o discernimento disso e a resiliência. Porque senão você rói a corda antes. Né? Os ganhos eles não são tão absurdos quanto o pessoal imagina, muito pelo contrário, com a verticalização da saúde suplementar, sobretudo, dos planos e convênios e as redes, esses ganhos têm sido achatados. Né? Então, é preciso fazer muito mais prorrogados, né? Então, assim, eu acho que o indivíduo que hoje escolhe, para pegar o gancho aí do teu amigo, que hoje escolhe ter como profissão a medicina ou a área de saúde, né? Vamos falar do senso, ele tem que ter essa perspectiva muito clara, porque senão ele vai mudar. Inclusive existe, né, uma teoria, alguns colegas dizem que vários médicos eles terão, 50% deles até nos anos vindouros, outra atividade que não a medicina. Caramba. Eu espero que isso não se torne verdade, porque eu acho que o profissional médico perde com isso. Mas, de fato, é uma jornada um pouco mais árdua. Até porque ainda tem muita demanda, né? A gente vê que o nosso país ele é um país que carece ainda de investimento na saúde, muito porque é um país grande, né? Eu vi você falando em outro local sobre isso, né? Que o SUS ele é algo que funciona da medida do possível aqui porque é um país continental. Então, acaba que essa verticalização, na minha opinião, né, dos planos de saúde, etc., criando seus próprios sistemas ali de atendimento, ela supre a necessidade de uma população que hoje não tem muito onde se consultar, para onde ir, etc. E eu sinto também que a saúde ela está avançando, né, principalmente os profissionais, para uma profissionalização ainda maior, para uma preocupação ainda mais com a parte de negócio, uma preocupação ainda mais com a parte de marketing. Isso é uma decisão que você tomou lá atrás também, né? Isso. E aí eu queria entrar também nesse assunto depois de o que te levou a isso, né? Eu sei bem o que foi, etc., mas eu imagino que você tem muito a compartilhar com o colega, né, o médico e etc. Eu acho que para chegar assim na mídia social, um cara da minha geração, barba branca, né, é preciso ter perspectivas distintas. Sim. Como eu vejo mídia social. Então, a gente se encontrou e disse assim, cara, assim, dancinha de TikTok não... Foi uma decepção pra gente. Não vai... Eu não vou dançar TikTok, eu não gosto de expor o meu lado pessoal, muito embora pareça que essa seja uma exigência das mídias sociais, gera engajamento. Poxa, para mim vai ser difícil porque eu não consigo fazer isso. Eu sou um cara postado, apesar de brincalhão, na profissão eu sou muito, muito sério. Né? E eu não me vejo fazendo isso, muito embora eu entenda que o mercado caminhe dessa maneira. Mas, assim, eu acho que, olhando pela perspectiva da minha geração, as mídias sociais elas têm uma penetrância muito grande e são, antes de mais nada, um veículo de comunicação. Então, aquela informação que anteriormente quase não chegava, hoje ela chega com um clique, com um piscar de olhos. E o algoritmo permite que, a partir daquele interesse, outras informações semelhantes ou tão impactantes quanto cheguem a quem está vendo ali. Seja no Instagram, seja no TikTok mesmo, seja no X, seja no Facebook, para os mais antigos da minha época, né? Então, assim, estar na mídia social, além de poder revelar o conhecimento, o salário, aquilo que o profissional construiu ao longo do tempo,
e poder passar isso é também ter penetrância naquela geração mais jovem, que eu não consigo alcançar tão facilmente. Mas que ainda assim vai estar com morbidade, ainda assim vai Ainda assim necessitar. vai adoecer, ainda assim tem um parente que adoece, ainda assim precisa de informação. Então, para mim, a minha vibe, especificamente falando, é poder comunicar. É poder mostrar, e aí tem vários exemplos, inclusive na Bahia, de grandes comunicadores na área de saúde, cujo foco principal é levar aquilo que a população precisa, que é informação, trazer temas relevantes, informativos, e o resto eu acho que vem naturalmente, a consequência do trabalho bem feito. Né? Então, mas essa é uma perspectiva minha, eu não estou dizendo que com isso que ela é a correta. É assim que eu vejo a situação. Mas hoje, eu acho que eu vejo o profissional da saúde, ele não pode estar fora das mídias sociais. Não existe alguém que esteja... sobretudo que esteja num trabalho contínuo aí fora disso, entendeu? Hoje, você vê que quando um paciente acaba tendo um problema, uma complicação maior por falta de informação, é um pouco da culpa do profissional também, né? O fato de você demorar para entrar nas mídias sociais assim, de forma mais objetiva e etc., eu acho que também é um pouco da culpa de nós profissionais de marketing, né? Principalmente a gente que é especializado na parte de saúde. Mas eu queria saber de você... Por que você acha que você não tomou essa decisão antes? Hoje faz mais ou menos um ano que a gente está na parceria. Você já fazia algumas coisas, mas muito mais acadêmicas, né? Isso. O que te prendeu antes de tomar essa decisão de realmente... Cara, eu acho que tua pergunta é muito interessante, porque eu já procurei essa resposta para mim. Em você? E eu não consigo. Eu acho que é multifatorial, uma vez mais. Você vê o outro fazendo... e você vê exemplos de algo que está sendo feito que parece consigo, e diz assim, poxa, isso daqui é bacana, isso daqui eu faria. E eu tenho a agregar também, né? E eu tenho a agregar, se eu fizer parecido com isso, eu faria talvez um pouquinho diferente, você ajusta a sua concepção e você conseguiria fazer. Mas talvez o impedimento maior seja o gap geracional, que os meus pais tiveram para comigo, os nossos avós, a minha geração para com a de vocês. A de vocês cola com a das minhas filhas, mas eu tenho um gap para as minhas filhas, entendeu? E toda a vida que a humanidade, e aí são vários os colegas em quem eu me espelho, por quem eu tenho muito respeito. Tem um colega que eu queria citar aqui, que é o Dr. João José, de Fortaleza, que assim, é um exímio comunicador, e tudo que esse cara faz, ele faz bem feito. E ele faz com base na informação de qualidade. Agora a vibe do João José é inteligência artificial. E é um cara que eu, sei lá, acho que é mais velho do que eu, talvez uns 10 anos no mínimo. Com todo respeito, João José, se você for nos assistir aí. Mas é um cara que tudo aquilo em que procurou fazer, ele fez e agora ele está conseguindo agregar. Nossa. E eu olho para esse cara e digo assim, poxa, esse cara é um espelho, e vários colegas o têm como um espelho. Então eu acho que o segredo para o cara que é da minha geração, um pouco mais novo ou um pouco mais velho, é encurtar essa distância e esse gap e poder tirar da mídia social aquilo que ela tem de bom a oferecer. Sair da mesmice, sair da dancinha do TikTok, mas existem outras coisas tão importantes quanto, que geram engajamento e que geram informação, que geram valor. Em saúde, a gente fala muito em gerar valor, né? Não é só o resultado final que você consegue entregar ao paciente, mas a experiência que o paciente teve. Né? Ela foi positiva, ele foi bem atendido, ele se sentiu acolhido, ele se sentiu informado, ele passou a entender o problema que o levou a te procurar, sim ou não. Você abre o baralho com a ajuda da mídia social, eventualmente, e o cara entende, por exemplo, o que é um aneurisma cerebral. Por que ele pode e deve tratar nessa situação específica X, e por que nessa situação específica Y ele não deve tratar. E ele consegue entender, sair do mundinho dele não médico e entrar no seu, e isso a mídia social consegue fazer. Sim. Então é nessa vibe aí que eu... Resposta longa, mas eu acho que eu consegui te responder aí. Eu vejo muito, assim, principalmente na sua mídia social, né, que você tem muito feedback espontâneo. Teve um que eu até me emocionei, que foi uma moça jovem, não vou lembrar o nome dela aqui agora, que ela falou, tipo assim, tu foi uma mudança na vida dela, né? Ela teve o diagnóstico com base em uma consulta, não sei se você vai lembrar, que ela nem imaginava, não tinha nenhum sintoma, e rapidamente fez o tratamento e ela conseguiu realmente amenizar ou curar, não sei qual é o termo específico. Como é que você se sente sendo ferramenta dessa cura?
a gente que é cristão, né? Acredito pelo que eu já vi você falando, você também é. A gente tem como símbolo a cura vindo de Jesus, né? Jesus utilizava ele enquanto ferramenta de cura e salvação, e eu acho que o médico tem um pouco desse papel também, né? Quando na Bíblia fala sobre imagem e semelhança, eu acho que o médico entra aí. Como é que você se sente sendo essa ferramenta, né? Esse arauto dessa cura, dessa salvação? Igual a gente estava falando antes, uma pessoa ela tem a morte, como é que eu posso dizer, abreviada, né? Não sei se é o termo correto, e ela passa a ter um filho, a ter um neto, a ter uma família que vai ser gerada daquela salvação. Como é que você se sente em relação a isso? Cara, eu tento administrar a vaidade que é própria dos médicos. É a primeira coisa que eu queria te falar. E talvez eu tenha percebido isso não há muito tempo. Com a idade você vai percebendo isso. E com os equívocos. Equívocos no sentido de apreciação equivocada. Então, o médico, de fato, na sua atividade, o profissional da área de saúde, ele tem, entre aspas, essa perspectiva de mudar o relógio da pessoa. Uma vez o esposo de uma paciente minha, que eu tratei de um aneurisma, ele me deu... Foi muito marcante isso, porque ele me deu de presente um relógio. E assim, como você falou, eu não sou de receber muito presente, né? Porque eu represento uma doença potencialmente grave que o indivíduo não quer lembrar, é humano isso. Né? Então, eu divido o consultório com o endócrino e com o cardiologista, eles ganham muito mais presente do que eu. Né? Porque o paciente, quando me vê, ele me vê com a lembrança de algo que para ele foi traumático. Mas, voltando ao ponto... Por mais que tu tenha salvado a vida, né? Por mais que eu tenha ajudado a salvar a vida. E talvez esse seja o ponto de virada. Então, com o amadurecimento e com a experiência, você vê que nós somos parte integrante de um grande quebra-cabeça. E nós somos uma peçazinha. E talvez o segredo do profissional que se mantém sob a perspectiva do respeito e da admiração da família, do próprio paciente, dos pares, é aquele que respeita essa premissa. E que sabe, é duro isso, é difícil, nem todo momento a gente consegue, mas ele sabe combater a sua própria vaidade. Né? Porque, naquele contexto, as mãos não são só suas. As mãos que ajudam a tratar ou que ajudam a salvar para copiar o termo que você acabou de utilizar, elas são multifatoriais. Então, se a minha secretária não faz o trabalho bem feito, eu não consigo fazer o meu bem feito. A engrenagem tem que estar rodando. A engrenagem tem que estar rodando. E ela é administrativa, ela é hospitalar, ela depende da indústria, ela depende do enfermeiro, ela depende do plantonista, do fisioterapeuta. É muita gente trabalhando para que a atividade final do médico possa dar certo. É bem verdade que eu me sinto lisonjeado. Quando eu recebo um elogio como esse, eu acho que você está falando de uma paciente de nome Jéssica. Só o prenome eu posso falar, né? Porque eu não digo quem é. Tantas Jéssicas, tem até música, né? O nome dela é Jéssica. Então, eu posso falar isso, mas quando eu vejo, por exemplo, um depoimento como o dela, que foi recente, ou quando eu vejo um cara que diz assim, olha, Hidrato, eu estou te dando um relógio, porque na minha perspectiva, tu atrasa o relógio de vida das pessoas. Caramba. Isso foi muito marcante para mim. Né? Porque na perspectiva dele, de esposo, que viu a esposa ser tratada, que foi impactado com o tratamento da esposa, que viu que poderia perder a esposa caso as coisas não tivessem ocorrido da melhor maneira, é como se a gente jogasse o relógio do tempo lá para frente. Né? Mas para que isso ocorra, é muita gente trabalhando. Então eu me sinto como um instrumento de múltiplas mãos. Né? Mais agraciado porque eu não estou sozinho em nenhum momento. Eu te pergunto isso, também acho correto esse ponto de vista seu, mas, por exemplo, você falando aí, né, que tem várias etapas até chegar naquela resolução do problema, né? E eu sei que uma das etapas é o nosso trabalho, nesse caso aí não, e etc. Imagino que já tenha gerado algum paciente que veio por isso e realmente precisou de uma intervenção, mas eu te falo assim... Apesar de eu entender que uma das etapas é o meu trabalho, ele é fundamental, eu me sinto desmotivado às vezes, etc. Como é que você se sente perante a você e esse chamado, vamos botar assim? Tá dando para entender? Assim, tá sim. Você com a sua, igual a galera fala, né? Se sabotando, ao mesmo tempo que você tem aquela... Como se fosse um bombeiro que precisa salvar aquela pessoa que está no prédio em chamas e não pode estar desanimado naquele momento. Como é que você se sente perante a isso? Cara, isso é um desafio diário, porque é muita coisa
paralelamente acontecendo para que as outras coisas deem errado. O cenário, às vezes, nem sempre é tão positivo. Sim. Né? A saúde como um todo, apesar da saúde no sistema público, talvez a gente possa falar disso depois, ela tem melhorado ao longo dos últimos anos. Na saúde suplementar, a gente tem vivido momentos mais difíceis. E, às vezes, sobretudo para os colegas mais jovens, isso é um pouquinho angustiante. Mas a vida, o mundo, o mercado, a saúde é feita de ciclos. Então, como eu fui agraciado com a possibilidade de ajudar a ser um elemento modificador de história naquilo que a gente tem de mais precioso depois da família, que é a saúde, eu me sinto impelido a sair de casa e trabalhar. Então, não existe um dia que eu saia de casa infeliz para trabalhar. Cansado. Todo mundo tem problema. O profissional, às vezes eu fui eu fui professor do curso de medicina de universidade privada. E eu falava assim para os alunos, eu disse, vocês escolheram um ofício que é difícil. Porque amanhã de manhã, se você tiver discutido com a sua esposa, com o seu esposo, se você tiver um filho doente, se o seu pai estiver doente, a sua mãe estiver passando por um problema sério, se você tiver com alguma dívida, com alguma conta para pagar que você não pode, no outro dia de manhã o paciente não tem nada a ver com isso. Sim. Você tem que abstrair ou ser capaz de abstrair a sua informação e se doar para aquele indivíduo que sai de casa com pânico de poder vir lhe ver. Ninguém vem ao médico sorridente e satisfeito, querendo estar ali. É uma confrontação em menor proporção ou, em última análise, com a finitude. E nós, seres humanos, não estamos completamente preparados para isso. Mas o cara que vem e que consegue chegar à tua frente, seja numa consulta, seja numa cirurgia, ele não quer saber se tu dormiu bem. Ele não quer saber qual o problema que tu deixou para trás. Você está com dor de cabeça, você não tem Ele direito não quer daquele saber. dia. Então, a profissão da saúde como um todo, e aí isso é comum a todos os outros colegas que militam na área de saúde. Ela tem esse desafio a mais, além do tempo gasto, é a doação. Em que pese outras profissões também se doarem, né? Como a gente está falando de saúde, eu estou concentrando nisso, eu não estou fazendo um comparativo. Perfeito. Mas assim, eu sou impelido, no dia que eu perder essa vontade, eu não saio mais de casa. Mas eu saio de casa feliz, querendo trabalhar e querendo ajudar. Uma coisa que tu fala e me vem muito... me impactou aqui é em relação a essa experiência do relógio aí que tu ganhou. De fato, quando você fala nesse ponto, ninguém quer vir no médico. De fato, a pessoa está no pior momento da vida dela ali. Principalmente quando ela está a mercê de perder a vida ali. Bora colocar assim, né? O que significa muito essa história do relógio. Mas eu percebo que nos últimos tempos você começou a se voltar muito para essa narrativa mais de prevenção. Então, não sei se isso é por conta da idade também. Obviamente, a gente entende que no mercado isso seria interessante de se trabalhar também. Mas quando você fala que a idade ela traz uma certa maturidade, eu acho que te trouxe essa perspectiva também de, poxa, beleza, existe o cara que eu venho tratar no susto, que, velho, não importa que horário eu tô aqui, eu vou atender, eu tô com dor de cabeça, mas eu tenho que atender, porque eu tenho uma vida nas minhas mãos aqui, praticamente. Mas e as pessoas que dava pra gente tratar antes? Ou descobrir que ela poderia ter esse problema ali, que é algo que você trabalha muito hoje. Ela parte de uma reflexão de maturidade da sua parte, assim, de entender que, poxa, é melhor prevenir do que deixar estourar e só trabalhar na ponta final, assim. Eu acho que a mídia social ela tem um papel fundamental nisso daí. E tem um paradoxo aí na tua frase, né? Porque o cara que você prepara, que você ensina que não adoece, ele não vira seu paciente. Não vira. Mas veja, é aí que está o barato da coisa. É aí que você colhe o fruto da arte médica. Né? Professor Raimundo Paraná, aqui na Bahia, professor Selmo Celeno Porto, que escreveu um grande livro de semiologia, que é um colega de Minas Gerais, se a memória não me trai, e que é bem participativo nas mídias sociais. Agora, depois, o professor Selmo Celeno tem mais de 80 anos. Eles falam isso, que é a finalidade da função médica não é auferir recursos financeiros.
muito embora isso seja buscado, ou seja, o foco inicial das gerações mais novas. É uma pena, mas isso é verdade. Então, assim, eu vou fazer medicina porque talvez de todas as profissões seja aquela que vai me garantir um salário melhor. Muito embora a frase talvez não seja equivocada, aquilo que sustenta a frase é terrível. Né? Então, o indivíduo, nem todo mundo é sonhador, nem todo mundo é idílico, mas deve haver algo mais que motive o indivíduo a vir. Né? Então, os pacientes, a mídia social ela faz isso, ela provoca o conhecimento rápido, gratuito, um rios ali de poucos segundos o indivíduo tem um insight e às vezes ela é um instrumento modificador da saúde moderna. Porque o indivíduo vai procurar informação, ele vai adquirir informação gratuita. Mais é que ele vai encontrar, né? Ele vai encontrar. Porque buscar, acho que sempre buscou, né? Sintoma, etc. Mas encontrar. E assim, o algoritmo ele permite isso, né? Sim. Ele permite que você veja aquilo que você buscou, aquilo que você viu mais, então vai aparecer naturalmente. Ele vai antecipar, ele vai minimizar o impacto daquela doença daqui a 10, 20, 30 anos. Então, o cara que não caminha e que escuta num podcast, por exemplo, que caminhar talvez seja melhor do que correr. E correr é chato. E aí, Brunão? E correr é chato, correr é duro, correr machuca. Torce o joelho. Torce o joelho, torce o tornozelo, machuca a articulação, que os educadores físicos aí não me batam depois aí. Né? Mas assim, o cara vê isso lá na frente. Bom, acho que tem muito paciente, a população está envelhecendo. Nós estamos ficando mais numerosos em termos populacionais, então eu não me preocupo com isso, acho que isso vem naturalmente. Mas a mídia social ela tem esse poder. Sim. Entendeu? Tu tem algo a acrescentar sobre Não, agora não. Eu vou falar sobre isso mais na frente. Eu me preparei. Vocês estão falando no improviso aí, não estou vendo vocês lerem nada. Não, aqui é no feed. Na verdade, a gente ia só perguntar sobre sua história aqui. Mesmo? A temática era só conhecer sobre você explanar tudo aí. Eu percebi que em vários momentos você falou assim, isso aqui seria para uma história de outro podcast. E eu doido para ele falar. Não, mas eu falaria. Só perguntar eu falo. Uma coisa que eu não sou é tímido. Eu quero saber essa questão de Paris aí que você falou. Que a chance de ir para Paris é uma história para outro podcast. Isso me deu um... Cara, isso é muito Abriu um looping aqui na minha cabeça. Lá tu tinha quantos anos? Só pra ter essa visão. Eu fui em 2001, eu tinha 29. 29. Tava próximo da idade perfeita do homem, né? Qual é o Dizem os outros, né? 28, né? 28? Eu compro essa ideia. Você tava na fase perigosa. Na flor da idade. E aí? Não, aí... Cara, foi muito interessante, porque esse colega, João Renato Figueiredo Souza, pessoa a quem eu tenho profunda admiração, porque foi quem me permitiu iniciar a jornada, né? E aí eu tive esse estágio com ele durante 3 anos em Fortaleza, e ao final do estágio, a gente não estava conseguindo encaixar uma vaga na França. E nesse crescimento natural meu como estagiário, vamos dizer assim, eu comecei a me aproximar de alguns colegas neurocirurgiões, porque eu realizava exames diagnósticos, né, no SUS, e muitas vezes eu dava o feedback para os, teu paciente X, eu vi tal patologia aí, obrigado, tal, não sei o quê. E isso tipo para seus superiores, como se fosse isso? Isso. Era assim, chão de fábrica. Né? Final dos anos 90, início dos anos 2000, era chão fabril ali. E aí, cara, um desses colegas neurocirurgiões tinha feito residência em Paris. E numa conversa informal, ele disse assim, tem um cara lá em Paris que atualmente é chefe do serviço de radiologia do Hospital X. E esse rapaz, anos atrás, ele veio aqui ao Ceará e adotou 2 crianças. E eu que ajudei, eu que acolhi, tanto ele quanto a esposa, nesse processo de adoção. Naquela época era e-mail. Eu vou mandar um e-mail para ele. Já estava atualizado. Já estava atualizado. Já era rápido. Mais digital. Já era rápido, né? E, cara, ele mandou um e-mail pro cara. Em uma semana era rápido naquela época. Eu tenho mais uma criança aqui para você. Levando em consideração aqui uma mais ou menos de correio. Aí ele mandou o e-mail pro cara, Jean-François Meder, que é o meu ex-chefe, que adotou 2 crianças de Fortaleza, Marie e Guillaume, que são os 2 filhos dele, que eu conheço muito bem. A esposa dele é Christine. E mandou, tem um rapaz aqui e tal, nessas condições,
que pensa em passar um tempo aí na França e fazer uma formação de neurointervenção e tal. E ele respondeu o e-mail, beleza, dá certo ano que vem. Então, no dia 7 de setembro do ano 2000, eu recebi o e-mail de resposta. E aí me programei, porque aí eu tinha que falar francês, eu tinha que aprender o idioma, tinha que juntar um dinheirinho para poder ir para a França. Deu lá seus pulinhos de alegria. Dei os meus pulos de alegria e tal. Eu decorei o dia, porque foi no dia do 7 de setembro, então é difícil não decorar. E aí fui recebido em casa, né? Fiquei como residente nesse hospital 3 anos sozinho praticamente. Um hospital que tem uma história muito bonita, que a gente pode falar depois. E aí lá, no segundo ano, eu decidi ficar. Eu disse, não quero voltar para o Brasil. Tanto é que normalmente a formação em neurointervenção ela dura de 1 a 2 anos. Cada vez mais, somente 1 ano, porque são especialistas que vêm do Brasil já formados e que fazem 1 ano de especialização lá. A minha época, normalmente, a gente fazia 1 ano ou uma parte de nós fez 2 anos. E no segundo ano eu decidi ficar, e aí fiquei mais 3, e no 4º ano eu conheci uma baiana no município de Paris. Ah, beleza. Isso aí já explica muita coisa. Eu ia te perguntar se o período de formação do cara que está se formando em medicina, se ele é mais solitário, se ele é mais sociável. Porque a impressão que quem está de fora tem é que vocês estudam pra caramba. Tipo assim, o tempo que mas que assim, tem a gente é solitário, a gente faz existem as caloradas, existem as coisas, cada vez mais, viu? Diga-se passagem. Desde que o mundo é mundo existia, hoje que mais. agora tem celular, agora tem... Verdade, na minha época não tinha, né? Então as coisas eram mais modestas, eu diria assim, né? E hoje tem muito curso, muita faculdade, muito tudo e tal. Mas assim, o universo não é tão... Óbvio, você estuda muito, né? Eu tive um professor que ele dizia assim, quando você vê um estudante de medicina descorado, branco, tipo você, que não vai à praia, não é por outra coisa, não, é porque ele não tem tempo. E talvez essa seja uma premissa, porque a gente estuda de segunda a sexta, 40 horas praticamente, aí tem os estágios, existem as ligas acadêmicas, existem a partir do 4º, 5º ano pequenos plantões de estágio que você faz no curso de medicina, tem o internato. Então, de fato, você não tem muito tempo, mas existe uma interação social. E quando se forma, eu escutava uma frase na escola que o pessoal falava assim, o médico ele é tão rico porque ele só trabalha e trabalha tanto que ele não tem tempo de gastar dinheiro. Não é assim não, cara. Não, tá errado, essa frase está errada. Haja visto, eu barganhei com vocês aí para mídia social. Drayton não tem dinheiro para gastar o tempo, né? Mas chegou de jatinho aqui, então não sei o que será. Ou mentira, viu? O cara vai assistir e vai acreditar, né, cara? Drayton, você tava falando aí, né? O Lucas, tava até brincando, o Lucas é o cara que vai perguntar de coisa mais técnica. Eu gosto de perguntar mais umas coisas pessoais. Mas você tinha morado na Bahia antes dessa vinda? Cara, o que te provocou vir pra cá, velho? Assim, você é nordestino, acho que facilita, né? Não, o que provocou foi mesmo eu ter encontrado o Cris, né? Que foi o grande turner point aí da minha... Que foi lá, né, que você encontrou? Que foi lá. Foi a grande virada de chave da minha vida aí, foi ter conhecido minha esposa. Mas assim, a única vez que eu tinha vindo para a Bahia foi uma cena muito bacana, porque não sei se foi em 2004, 94 ou 95, teve o encontro científico dos estudantes de medicina aqui. Que de científico não tinha muita coisa e acho que não tem até hoje. E aí, cara, foi no PAF 2 ali em Ondina, na UFBA, e foi um encontro científico que... Até então, acho que foi o maior encontro científico da história, até aquela época. Eu entrei na faculdade em 93 e participei da organização da parte social do ESSEM em Fortaleza. No ano que eu entrei, teve um ESSEM. Teve um ESSEM em Fortaleza. Que é esse encontro aí, né? Que é esse encontro científico dos estudantes de medicina. E aí teve em Salvador, cara, e assim... Eles praticamente destruíram o PAF 2 da UFBA. E a partir do ESSEM de Salvador, que foi disruptivo, cara, o Lodum tocando só pra gente no Pelourinho. Destruíram literalmente, assim, de quebrar mesmo? De quebrar. Que entregamos as nossas vidas. Eu não. Peraí. Então, assim, teve algumas delegações depredaram algumas salas. Isso gerou um impacto negativo muito grande. E a partir desse ano, teve-se que cobrar cheque calção. Caramba. Para as delegações. Então, as delegações vinham, beleza.
Mas a organização do evento cobrava um cheque calção, porque se algo desse errado, estava o dinheiro em conta ali para poder arcar com os custos, a universidade não sair no prejuízo. Tanto é que o ESSEM, depois de Salvador, eu acho que foi em Maceió, e quem abriu o ESSEM de Maceió foi Chico Sainz. Então foi bom. Foi bom. O ESSEM de Maceió foi bom. Cara, eu sou muito leigo. E aí eu vim para esse ESSEM de Salvador, foi a primeira vez. Não, Beleza. Tu não sabe quem é sei. Chico Sainz? Agora eu sei. Poxa, É músico, cara. mas de nome, você não Porque de nome eu não sei nem nome Chico de música. Sainz e Nação Zumbi. Tá. E aí eu vim para Salvador nessa época e depois nunca mais voltei. E aí conheci Cris, minha esposa, na França. E aí depois, bom, por uma questão familiar, eu decidi, no finalzinho, quando eu decidi não mais ficar na Europa, eu ia voltar para Fortaleza e aí a gente mudou o balizador do barco, o leme do barco na direção da Bahia, que vim. Você resolveu voltar por causa dela também? Foi, assim, Cris, ela foi muito tranquila. Ela disse assim, ó, eu fico, mas eu não fico pro resto da minha vida. Ela tinha uma noção diferente da minha. Ela estava certa, eu acho, né? Eu acho que eu estava sonhando com algo que era bom sob uma perspectiva, mas muito ruim por outra. Na Europa você sempre vai ser estrangeiro. Então tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Hoje eu vejo esse lado negativo, digamos assim, como superior ao lado positivo. Eu não me arrependo em nada de ter voltado. Talvez assim foi a decisão mais correta que eu tomei na minha vida. Num pareto ali, né? Numa dicotomia, vai ou não vai, sim ou não. Perde um pouquinho para ganhar aqui. Então eu vim para a Bahia e aí eu iria voltar para o Ceará, né? A tua pergunta. E aí meu sogro teve um probleminha de saúde, a gente veio ajudar. Meu cunhado já estava morando em Vitória da Conquista aqui, né? E Cris precisava se fazer presente. E casamento é pacote, né? Sim. Tanto para um lado quanto para o outro. Né? Você casou agora, sabe disso. Se não sabe, vai saber. Ficou sabendo com a irmã já? Com a irmã então, assim, a gente tem que ceder em prol daquilo que a gente almeja construir. Sim, uma vida a dois é uma vida que ambos têm que ceder, né? Renúncias e reivindicações. Escolhas representam renúncias, né? Você não é uma vida de queda de braço. Tu tava puxando esse ponto aí de virada de chave que a Cris trouxe para você. Eu queria entender sobre isso, porque tu falou que eu casei agora, né? E eu percebo que Larinha, de fato, eu acho que ela é o motivo de ter tudo isso daqui. Achei que era eu, pô. Inclusive de ter encontrado Benny, de ter, pô, tipo assim... Agora me decepcionei. Meio que ela foi me colocando nos trilhos, assim, sabe? Tem um ponto de vista, tipo assim, tem um momento da minha história que eu sei cada ponto de decisão ali, do sim e do não, né? Cada nozinho, que me fez chegar até aqui. Eu acho que cada casal tem uma perspectiva, né? Nenhum casal é igual. Exato. No meu caso específico, eu sou casado com uma mulher extremamente racional e muito inteligente. Inteligência fora da média. Ih, mas ela deve mandar em você, né? Cara, ela é psicanalista, ela não manda, ela fica calada, cara. Então ela manda. Então ela manda, né? Ela diz que não, ela brinca dizendo que não, que eu sempre... mas assim, eu acho que a vida muda para melhor quando você casa. Muda muito para melhor. Então, nós homens fazendo piadas, o casamento ruim são os 30 primeiros anos, casar é bom, morrer queimado é melhor, mas tudo é piada de homem que está querendo fazer graça, né? Na verdade, como diria o Erasmo Carlos, dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Né? É uma letra muito impactante, é uma rimazinha que parece boba, mas é uma frase muito impactante. Achei que a força está com elas, era a gente que era a força. Não obrigatoriamente, não obrigatoriamente. Né? Talvez uma força ogro-like, né? Bruta, mas nem sempre é o racional. Eu acho que a sensibilidade da mulher, né? Eu não sei se foi Leonardo Boff que diz isso ou foi um pensador uruguaio que ele disse assim: se Deus existir, ele deve ser mulher. Em que pese religiosidades à parte, é uma frase muito intrigante, né? Sim. Porque diz assim, o Deus deve ser mulher, o Deus pai deve ser mãe. Não estou dizendo que eu concordo ou discordo disso, não é isso. Eu estou jogando aqui para provocar, porque a mulher, eu acho que ela tem conceitualmente uma perspectiva diferente da nossa.
muito racional, independente da mulher. Muito de olhar o cenário, tipo assim, a terra De vista fora, do né? céu, né? Sim. Aquele documentário, aquele que aparece aí na televisão, ela olha como um drone de cima para baixo, e em que pese suas emoções, que elas têm diferentes de nós, elas são muito racionais. Então, acho que o homem só é homem quando ele tem uma boa mulher, não ao seu lado, à frente, né? Porque elas chegam antes, eu acho, né? Então, nessa perspectiva, assim, foi a grande virada de chave da minha vida, foi encontrar a Cris e poder vir para a Bahia. E ter minhas filhas baianas, né? E você falando aí da mulher, né? Eu acho que isso também inspira legal, que mulher você sente que ela renuncia muito das vontades, etc., pelo bem da casa, né, do lar, etc. Eu acho que isso impulsiona também, né? Você tomar uma decisão, fala, poxa, você já fez tanto até aqui, essa decisão fica mais simples, né? Fica mais simples, né? A gente tem que ceder, né? Na vida. Na vida de casal, que é esse ponto específico do podcast aí que a gente está falando. Sim. Mas não é fácil ceder. Não é fácil você dizer, eu acho que tenho razão, mas eu vou puxar o freio de mão. Isso é uma decisão muito difícil de ser tomada. Não é fácil. Nós temos dificuldade de fazer isso. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Mas mais o tempo passa, eu brincava muito assim, Cris é psicanalista, então não é que eu perca as discussões, é porque não tem discussão. Ela fica olhando assim, como psicanalista que é. Ou ela tá certa ou finge que tá certa. E faz a pontuação e aquela pontuação que é a rasteira do jogador de salão, né? Ele pega no contrapé ali e você cai. Você deve viver com medo da zona, né? De maneira nenhuma. E o interessante disso é que você vê... Aí vem mais uma vez a questão da idade, a questão da experiência. Você vai passando o tempo e você vai vendo o quão você é melhor, não por conta de você, por conta daquele outro ser humano que está do seu lado, que lhe ajudou a ficar melhor, deliberadamente ou não, porque essa é a função do casal, né? Então, estou falando como alguém que é casado há 20 anos, com você que é recém-casado e você que talvez vá constituir uma vida aí, de casal em breve, mas essa é uma perspectiva muito bacana. E quando entra filho na jogada... Isso que eu te perguntar, tu acha que a esposa transforma mais o cara ou o filho transforma mais? O filho é a configuração real de que existe alguém no mundo mais importante do que você mesmo. Então, quando você tem um filho, seja mulher ou homem, você tem a certeza de que aquele ser humano ali é mais importante do que você. Isso é muito forte. E aí você passa a dimensionar o amor de uma maneira muito, 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 muito distinta de todo o amor, de todo o sentimento que você conseguiu viver antes. Luísa, minha filha mais velha, faz 18 anos, agora é dia 20. E terminou o ensino médio agora e teve uma cartinha. E na cartinha que os pais, cada um de nós fez, né? E Luísa não comentou a cartinha de ninguém com ninguém. Filha de psicanalista, calada né? E, pô, será que ela gostou do que eu escrevi? Será que ela não gostou? Gostou da carta de Clara, da irmã, da avó, de Cris, minha esposa? Então, Luísa, impávida, que nem Muhammad Ali, né? Como diria a música, né? Do índio, né? Tu conhece essa música, pelo amor de Deus. Sim. Né? Aí, fazer a piadinha com o cara que é músico e não conhece eu tenho que concordar aqui. Ele não conhece, não, vai. Tu não conhece? Não é de Legião, não? Pô, Circulador de Fulô, 1992, Caetano Veloso, os melhores discos Caetano dele, Veloso, cara. beleza. Poxa, o índio descerá de uma estrela colorida brilhante. Aí no refrão ele fala, virá impávido que nem, virá ou será, não sei, impávido que nem Muhammad Ali. Né? Virá, eu acho que é virá. Então, eu comecei a falar da carta e me perdi Caetano? Nesse contexto, mas aí na carta eu contei, a gente está falando de amor e de filho, né? Eu contei essa historieta para a Luísa, Luísa, quando sua irmã ia nascer, eu cheguei para sua mãe algumas semanas antes e disse assim, Cris, eu estou preocupado. Por quê? Porque eu amo tanto Luísa, que eu acho que não vai ter amor para Clara. Aí Cris, mãe, né? E psicanalista? Fique tranquilo. Eu quero entender isso daí, porque de fato pode ser um dilema que se cria. Aí eu disse assim, eu gosto tanto da minha filha que existe, né?
que eu não vejo como eu posso gostar de outra. Porque eu gosto tanto, tanto, tanto. Eu nunca imaginei gostar e amar de alguém com essa perspectiva de intensidade. Que eu disse assim, pô, não vai sobrar. A pobrezinha da Clara se lascou. Teoricamente, de 100% teria que se reduzir a 50%, né? Isso que diz assim, espere, é diferente. E aí vem o segundo filho. E aí, cara, é como se eu estivesse num quarto cheio de girassol, que é o do primeiro filho. E tu entra em outro quarto cheio de orquídea. É gostoso igual, né? Mas é diferente. É outro quarto. É flor do mesmo jeito, é bonito do mesmo jeito. E é impactante do mesmo jeito. E são amores diferentes. E se eu tivesse tido um terceiro, talvez fosse da mesma forma. Então, o filho, ele traz pra gente uma dimensão de amor muito, muito, muito diferente daquela que a gente imaginaria viver. E que eu tenho certeza que daqui a alguns anos vocês vão lembrar dessa conversa aqui e vão dizer, poxa, é isso mesmo. A gente não consegue descrever. E aí existe o processo de educação, existem os perrengues, existe a questão da paternidade, as falhas como pai. Né? Então, o grande segredo é tentar errar pouco. E a gente não consegue, né? Tu sente falta, tu se queixa de algum momento que talvez você colocou menos presença, vou usar esse termo, ou menos atenção para elas? E tu se... eu tenho uma grande mágoa comigo mesmo, que eu acho que todo aquele trabalho a mais que eu tive no início de carreira, sobretudo nos primeiros 10 anos, que eu preciso contextualizar. Eu não sou de Salvador, eu cheguei numa terra que é minha, que não é minha, eu não sou clínico, então eu tinha que capinar. Tinha que se fazer o nome. Né? Eu tinha que capinar, né? Ali a horta e o canteiro para poder ver o hortifruti florescer. Mas tudo isso não valeu a pena dentro da perspectiva de, por exemplo, não ter ido deixar e buscar minhas filhas na escola. Hoje eu me arrependo profundamente de não ter feito disso uma rotina minha. Entendi. Porque esse momento é um momento único. É como se estabelecesse abre um portal dentro do carro que é só teu e do teu filho. Aquele diálogo ali é só de vocês. E abre-se um mundo de trocas. É a angústia de ir para a aula, a perspectiva de ir para a aula, o dia anterior, o que ocorreu na aula e o que vai ocorrer nos dias depois, e que ele traz para ti dentro do carro. É a briga com o colega da escola, é a professora que falou isso, é o elogio, é a nota. Ali, né? Cria-se uma intimidade que não é que eu tenha feito... Eu acho que eu fiz pouco, porque eu poderia ter feito mais. E disso eu me arrependo. Então, os colegas que são pais agora, colegas médicos que vocês conhecem aí, que vêm para a jornada de Felipe aqui, eu digo assim, ó, bicho, vou te dar um conselho só. Vai pegar e vai buscar o teu filho na escola. Porque esses 10 primeiros anos são os cruciais. Eu vi um corte outro dia, o cara falando que nos 10 primeiros anos, você, a figura do homem, né, tanto para a mulher quanto para a menina quanto para o menino, é a coisa mais importante que ele tem. Por quê? A mãe é muito próxima, o pai é mais afastado, um pouco naturalmente, né? A relação, querendo ou não, uma pessoa saiu dentro da outra ali, já tem uma relação mais próxima. E aí acaba que a criança cria muito interesse nos 10 primeiros anos. Aí depois dos 10 anos, ela vai começando a criar interesse em outras pessoas. Então, deixa de ser a pessoa favorita no mundo para ela, para ser o jogador de futebol, o ator, a atriz, os coleguinhas, etc. O TikTok. E aí, a cada ano, isso se afasta mais. Porque vai chegar o namoro. Aí chegou o namoro, tu entra numa caixa mais inferior. Chegou o filho, tu entra numa caixa mais inferior. Chegou o neto, tu vai se afastando. Então, para aproveitar... Talvez no neto você volte, né? Com o neto, né? Pro neto. Pro neto. Né? Você tem essa oportunidade de eu estou vivendo isso agora. Então, Luísa, por exemplo, Luísa vai fazer 18 anos no dia 20. E aí está nesse processo de sair da adolescência para a idade adulta, para tirar a carteira de motorista, para ter outras responsabilidades, para fazer vestibular. Clara está namorando pela primeira vez, assim, serinho. Diz ela que não namora ainda não. Ela está daqui conhecendo. A pouco. É um ficante sério, não sei como é que diz isso. Também não sei. Mas assim, eu nitidamente observo
que eu tenho menos tempo com minhas filhas ou elas têm menos tempo comigo. E, cara, isso foi ontem. E no ponto que você provavelmente tem mais tempo para elas. Isso. Então, eu me arrependo disso. Eu me arrependo de, nessa primeira infância, eu ter trabalhado muito. Muito embora o objetivo fosse um objetivo nobre. Eu acho que talvez esse real a mais no final do mês não vale. É foda porque eu percebo que pô, todo mundo fala muito isso, de que um real a mais ali não valeria pra esse tempo que se passou, porque o tempo não volta, né? O dinheiro, pô, querendo ou não, você pode dar esse gás depois. E você pode viver com menos, assim, né? Você pode viver com menos. Entendeu? Mas é nesse ponto de vista aí de que, pô, quando tu fala, no momento que eu mais tenho tempo, ela já não tem mais esse tempo, é como se você tivesse construído algo que, no fim das contas, você não pode usufruir daquilo ali, né? Eu não diria que é construção, até porque não é seu, não lhe pertence, né? Sim. Às vezes a gente fala equivocado. Não, mas de carreira. Isso, verdade. No filho a gente fala, porra, eu perdi aquilo que mais me... Ele não lhe pertence, né? Sim, então, o filho não. Mas de uma certa idade, a partir de certa idade, por exemplo, Luísa foi para o Canadá, ficou 6 meses lá. Luísa vai ficar no Brasil? Não sei. Clara vai ficar no Brasil? Não sei. Vão ficar na Bahia? Não sei. Então, assim, daqui para frente... Hoje em dia é mais improvável do que provável, né? Tudo muito improvável, né? Então, assim, nós somos um núcleo familiar relativamente coeso, mas isso não garante nem deve garantir. Sim. Não é porque nós somos coesos que deve garantir. Não é relação de causa e efeito, entende? Talvez o grande segredo da paternidade nesse sentido aí seja você conseguir, na medida do possível, tentar dar instrumentos. Conseguir tentar dar. Olha a construção verbal. Instrumentos para que o indivíduo possa caminhar e decidir por si. Sim. Dentro de uma perspectiva da mais correta possível daquilo que você acredita. Não obrigatoriamente aquilo que eu acredito em ser correto, o meu vizinho acredita. Os valores são diferentes. As perspectivas de futuro para cada família, para cada grupo familiar, para cada pai e para mãe, elas são diferentes. Então você tem que tentar instruir dentro daquilo que você acredita, mas existem premissas que são imutáveis. Ajudar o próximo não existe. Você não educar um filho nessa perspectiva. De ser gentil e cortês com o mais velho, não existe. O contrário. Né? Então, esses são fatores imutáveis que talvez as gerações anteriores, nesse mundo midiático, né? Nesse mundo de não soltar o celular, da informação imediata, tenha também o lado negativo. Mas isso a gente vai construindo e vai adequando. Cris, minha esposa, diz assim, a humanidade se refaz. Sim. O Covid não vai voltar. A gente vai voltar a circular na rua, vai parar de usar máscara. E se acabar, recomeça de novo. Eu acho interessante. Muito embora eu não consiga ser tão otimista assim. Visualizar, né? É assim que ocorre. É assim que ocorre. O novo sempre vem, né? O novo sempre vem, como diria Belchior. Você sabe disso, né? Acho que tu que me falou isso, na verdade. Benny, ele tem esse lado mais clássico de trazer. Eu venho no lar de músicos. Eu venho no lar artístico. Vira e mexe, ele solta uma dessas sempre pra mim. Eu cresci escutando Maria Rita, as Belchior. Frases, né? Eu escuto. Eu queria perguntar uma coisa, só para não fugir dessa questão do filho. Tem um paradoxo aí que às vezes é melhor você ter um filho depois de já ter resolvido a vida, mas aí também você já vai estar velho demais para aproveitar algumas coisas, né? Por exemplo, se você tiver com 40, seu filho com 30, você com 70, talvez você não tenha saúde suficiente para acompanhar. Mas também, se você fizer novo demais, antes de ter resolvido a vida, você vai ter que fazer uma escolha, né? Qual que você acha que é o time assim, legal para você ter um filho? Uma idade? Cara, eu acho que não tem resposta certa. Por exemplo, eu fui pai, eu me casei em 2006, com 34 anos. E eu fui pai, Luísa nasceu em 2007. Eu fui pai com 35. Então, hoje eu tenho 53 e Luísa tem 18, né? Clara tem 14. Nós somos os pais da geração de Clara, por exemplo, somos pais mais velhos. Os pais das amigas de Clara são pais de primeiros filhos, então eles são mais jovens do que a gente. Tanto é que Clara brinca e diz assim, poxa, por que vocês não bebem? Cheio de vinho aí na adega, os pais das minhas colegas bebem todo final de semana dos filhos, eles têm 10 anos a menos. Seu bebê aqui agora a semana inteira sem trabalhar. É diferente, então consiga conceber. Cara, eu acho que o momento é o teu momento e o momento da consorte, da esposa. E nem sempre se encaixa.
Então, por exemplo, eu e Cris, a gente quis ter mais filhos, né? Cris fala 3, mas eu falo 4. A gente perdeu 4 gestações, né? Então, eu queria ter tido 3 ou 4 filhos. Infelizmente, não foi possível. Mas se eu tivesse sido pai mais novo, isso teria sido melhor ou pior? Eu não sei. É bem verdade que se você, nem tanto ao padre, nem tanto à missa, se pudesse ser o meio termo, mas o meio termo teórico nem sempre é o ideal para a vida do indivíduo, para a vida do casamento, para aquilo que ele construiu. Então, você não casou ainda, não sei se vai casar. Tô morando junto já, tô Está encaminhando. morando junto, né? Lucas já casou, então existe a possibilidade de vocês serem pais bem mais jovens do que eu fui. Sim. Eu acho que seria um desafio a mais, porque eu estaria em outro momento, né? Eu não tinha nem como pagar a conta, né? Como eu falei. Tava chegando na França, na nossa cidade, né? Poxa, estava chegando ainda, conheci Cris lá e tal. A gente, por exemplo, já tinha se formado. Como é que estava esse momento de vida, assim? Só para O contextualizar. meu era um momento de vida muito difícil, porque eu era estudante no estrangeiro. Tava estudando ainda. Vida Com de uma estudante de medicina bolsa. hoje em dia já é uma merda, antigamente era pior. Então, assim, ainda. eu tinha uma bolsa do hospital lá, poxa, michuruquinha, mal dava para sobreviver. Felizmente eu morei no hospital 4 anos, né? Entendi. Dentro No do hospital? hospital. Dentro do hospital. Conheceu o Cris morando no hospital? Conheci Tu Cris. é guerreira. É uma guerreira. Ela é uma guerreira, É, né? ela é. Que Ela é. eu prometi muita coisa, não entreguei nada, né? Assim, Você é no um início. guerreiro, ela é uma heroína. Ela fez uma aposta irresponsável, né? Que poderia ter dado muito errado, né? E eu falo isso pra ela. Cara, como é que tu embarcou na minha conversa? Né? Porque poderia ser o maníaco do parque, né? Poderia ser alguma coisa assim, mas assim, essas coisas a gente não consegue explicar. Eu falei de casamento com Cris com 15 dias. Foi mesmo, bicho. 15 dias, cara. 15 dias. Ela disse, o quê? Você falou o quê aí? Psicanalista, né? Ainda deu aquela apertada. Qual foi a palavra que você utilizou aí? Você está casando? Eu falei isso, você está casando com um médico. E minha vida é uma vida difícil do ponto de vista do emprego de tempo. Com 15 dias de namoro lá. Ela disse assim, como? Opa! Né? E as Aí coisas... Não, Você falou que eu ouvi. Ela já estava formada aí ou estava no estudante Ela também? tá fazendo doutorado. Tá fazendo doutorado em psicanálise, Tá fazendo doutorado em Mas psicanálise. dá pra se falar que ela te pegou pra criar também, então. Mais Pegou ou menos. no colo e tudo. Mais ou menos. Eu sou mais velho que ela. Agora, a pergunta que eu ia te fazer antes era de... Pô, não sei se tu já chegou nessa reflexão, mas que daqui a alguns anos, daqui a poucos anos, volte a ser uma rotina de tu e a Cris de novo. Existe E uma agora, curva, né? Não sei se você já viu E o agora gráfico. é um momento diferente mesmo. Você tem um gráfico que você... Aí você tem gráficos que se superpõem. Você com pai, você com filho, você com amigo, você com cônjuge, você com colega de trabalho e você sozinho. E é interessante o comportamento desses gráficos na linha temporal. Então eu tenho 53 anos, cada vez, proporcionalmente falando, cada vez menos eu vou conviver com minhas filhas, cada vez mais com minha esposa. Menos com os colegas. E menos com os colegas. E mais com os colegas de trabalho. E aí vai havendo uma inversão nessa, que é a curva da vida, né? Daqui uns dias menos com os colegas de trabalho também. E daqui a menos com os colegas de trabalho. Sim. E você vai ficando mais solitário a partir dos 60, 70 anos. E você vai começando a perder. Então, e aí é o ciclo. Então, por exemplo, eu estou vivendo um momento em que minha mãe faleceu em 21, meu pai está bem doente agora, e que os pais dos meus amigos e os meus tios começam a falecer. Esse é um momento, ele é duro, mas é revelador para a minha faixa etária. Porque faz parte do ciclo natural, mas faz parte daquilo que você não quer. É mais uma vez aquela questão que a gente trabalhou no início do podcast, a finitude, né? O paciente, ele chega, ele tem um encontro com a finitude quando ele encara a doença. E isso é duro. Então, por mais que a gente saiba que isso vai acontecer com vocês daqui a 20 anos, a gente tem dificuldade de enxergar isso. Então, minha mãe faleceu, meu pai, nesse momento, está internado, fazendo hemodiálise, lá em Fortaleza, e aí os amigos que perderam os pais ligam para mim, dando força, porque passaram por isso,
que eu vou passar mais cedo ou mais tarde. Cris passou com o pai dela, alguns anos atrás. E aí você vê ciclos da vida caminhando. E você começa, não é com frieza, você começa a encarar situações dessa natureza com mais racionalidade. Porque, veja, friamente, não é natural você ver pessoas falecendo, pessoas que você conviveu 20, 30 anos. Meus amigos, os amigos do Colégio Militar, nós somos amigos há 40 anos. Eu entrei no Colégio Militar em 1985. Então, os meus grandes amigos de infância, eu os tenho há 40 anos. Então, já vivi muita coisa com eles. E agora eu estou começando a viver a despedida dos pais de alguns. Minha mãe já foi, meu pai está hesitando aí. E esse momento de virada é um momento difícil para a gente. Mas que, veja, a gente tem por obrigação conceber isso como naturalidade do processo do viver e passar para nossas filhas que isso faz parte do processo. Porque, senão, elas vão encarar isso com um peso muito grande para uma geração que já não encara os desafios da mesma maneira. O mundo pós-Covid não é o mesmo mundo do mundo pré-Covid. O impacto, a resiliência da geração nova, ela tem mudado. E aí é um ciclo, patrão. Então, eu falei aqui, e o momento que eu falei, eu olho para os olhos de vocês dois, e eu vejo o impacto, que vocês projetam. Não obrigatoriamente porque passaram por algo parecido, mas vocês conhecem alguma coisa parecida. E ter a racionalidade desse enfrentamento, poder absorver o impacto e seguir altivo na jornada é o grande segredo, porque a vida não para. Eu uma vez indaguei, Lucas, com uma reflexão, falando, velho, já parou pra pensar que uma hora a gente vai estar aqui trabalhando, né? A gente ainda estava no nosso primeiro escritório lá no centro. E seu telefone... Só antes de tu terminar, eu lembro disso tipo, pelo Não, menos umas 3 vezes por mês, assim, velho. E em algum momento seu telefone vai tocar, sua mãe vai falar assim, que o pai de Lucas é idoso já, né? Tem 60 e quanto? Papo tem... A gente tá em 2025, 65, então. 65. Uma hora vai tocar e sua mãe vai falar assim, poxa, seu pai passou mal aqui, tá no hospital e pode ser que você não dê tempo de chegar. Mas vai demorar, 65 vai Não, demorar. vai, realmente, mas... Não, mas é o ponto de vista de estar cada vez mais próximo, assim, né? Eu peguei nessa reflexão véio. porque meu pai tem 59. Querendo ou não, assim, ainda não tive o impacto que ele é idoso. Né? Eu vou ter ano que vem. Ano que vem ele já não senta mais na saída de emergência. Aí eu já começo a me preocupar com ele. Mas como é que você se enxerga, que você é mais velho que a gente, né? Nessa finitude da vida. Porque, assim, eu acho que quando você é jovem, você tem um pouco de dificuldade de saber que você é finito. De que você não é eterno. Tem muito tempo ainda, né? Como é que você se enxerga vendo Cara, esses assim, ciclos? aí o se enxergar, talvez ele tenha muito a ver com a perspectiva de vida e religiosa, né? Então, apesar de cristão, eu sou um adepto da doutrina espírita e, para mim, é muito claro que é muito pouco estar aqui. Só aqui. E aí é interessante essa tua pergunta, porque ela traz uma dicotomia entre o espiritismo não é religião, é uma doutrina, né? Em aquilo que os espíritas acreditam e aquilo que os cristãos lato sensu acreditam. Então eu costumo fazer essa brincadeirinha com meus pacientes que são impactados e às vezes quando você vai falar de risco de tratamento, de risco de sequela, de risco de vida, todo mundo se impacta. Sim. Que é humano. E quando você traz um pouquinho de humor, um pouquinho de jogada inteligente para isso, você quebra um pouquinho disso. Eu disse assim, essa sua reação é extremamente normal. Eu entendo, eu tento sentar na sua cadeira, apesar de ninguém conseguir sentir a sua dor, só você. Porque o peso do fardo, patrão, só sabe quem carrega. Só sabe quem carrega o peso do fardo. E mesmo que a gente tente se colocar, eu digo assim, olha, imagine o cenário de que você é cristão, você passa a vida toda cantando a canção de São Francisco e é morrendo que se vive para a vida eterna, amém? Né? A gente estuda isso, está na palavra, mas na hora que bate na nossa porta, o desespero bate junto. Sim. Olha o paradoxo. Quer ver Deus, mas não quer morrer. Isso. Olha o paradoxo. A construção do mundo cristão
independente da vertente religiosa, e entra inclusive o espiritismo tangenciando, ela se dá de que isso daqui é passagem, é rito. E que algo mais está por vir. Não é fácil falar disso no universo da saúde. Porque o médico, por definição, até prova do contrário, ele é ateu, né? Muitos. Né? Sim. Eu não sei os mais novos, mas na minha geração tinha demais. Então eu, como sou, até por conta de minha mãe, sou bastante próximo dessa perspectiva, eu acho que eu lido com naturalidade. Né? Então, assim, eu não vou te dizer que eu não me impactei com o falecimento de minha mãe. Nós éramos muito próximos, somos muito parecidos fisicamente, muito parecidos. Luísa parece muito com minha mãe. Então, o andar de Luísa lembra minha mãe. A mão de Luísa. Então, toda vida que eu olho, eu lembro. Então, você se impacta. Mas talvez eu não me impacte mais, e aí é onde entra o cerne da tua pergunta, é porque eu acho que não acaba aqui. Acho que aqui é você pegou uma estradazinha, nem asfaltada é, carroçal, você vai cair no asfalto lá na frente. E é disso que o cristão acredita. Muito embora, na hora do vamos ver, Sim. tem um paradoxo da aceitação. Está na palavra, está no culto, está no sermão do padre, mas quando diz assim, é meu pai, é minha mãe, a gente não quer. O que, conceitualmente, segundo os filósofos, é um ato de grande egoísmo, a bem da verdade. Você está querendo a presença física para você. Mas aquele trajeto, seja mais cedo, inadvertidamente, precocemente, causando uma dor maior. Né? Você perder um pai enterrar um filho, por exemplo, que é uma dor deve ser catastrófica. Né? Mas seja mais tardiamente, numa pessoa mais idosa. Meu pai, dia 4 de fevereiro, faz 83 anos. A passagem está comprada para eu ir para ver o aniversário dele. Eu espero que ele esteja vivo até lá e acredito que vai estar. Mas ele está internado na UTI nesse momento. Mas eu sei que eu posso não ter que utilizar essa passagem. É uma perspectiva. Não é agouro, é racionalidade. Então eu lido ou tento lidar com racionalidade. Nem sempre você consegue passar isso para o outro. Porque isso vem uma questão de premissa, de fé, de uma série de coisas que não é questão de convencimento. É questão daquilo que você acredita. Então, eu tento lidar, Bruno, com serenidade nessas situações. E se a gente trouxer essa questão da perda, né? Pausa dramática, né? Se a gente quiser trazer essa questão da perda para o lado da relação saúde e doença, porque quem trata paciente perde paciente. Sim. E se você tem compromisso, quando você perde um paciente, você perde um pedaço de você junto. O profissional de saúde sério, ele não esquece o paciente que perdeu. Independente da relação? Independente da relação. Porque tem paciente que é mais próximo, né? E tem paciente que você tem uma relação amical. Tem paciente que vem lhe ver, ele não precisa de lhe ver. Mas ele se sente bem lhe ver. E você se sente bem vendo o cara. Né? Então, você aprende muito com o passar de um paciente. E você se impacta muito. E toda vida que isso ocorre, em algumas especialidades médicas, mais frequentemente do que outras, por exemplo, o cirurgião do trauma. Ele vê muito trauma, muito acidente, e ele vê mais óbito. Talvez a relação construída não seja uma relação tão próxima, porque é um momento breve. O pessoal do Covid, que, poxa, essa turma... É impressionante o que esses caras sofreram aí. Tinha colega que assinava 10 atestados de óbitos num dia. Eu não sei como é que esse pessoal saiu normal. Não saiu, né? E essa galera criava uma vinculação, você perde um pouco, mas aquela mordida que você levou, ela é instrumento e gasolina para que você consiga avançar o seu carro mais longe. E você aprende. E aí você agrega. E o sofrimento ele se transforma em amor. Porque daquela experiência traumática, você consegue tirar exemplos para que você possa acolher aquela próxima família de uma maneira melhor. Ou pelo menos tentar. Né? Que o nosso verbo é um verbo tentar. É você tentar. Nós, profissionais de saúde, devemos tentar errar menos. O que é difícil. Sim. Nós sempre vamos nos equivocar. Nós somos humanos, nós temos uma atividade que não é matemática, ela é subjetiva.
Então, assim, você lidar com perdas é construir uma relação mais humana do ponto de vista médico-paciente. É impactante, viu? E aí, Lucas? Você vai orar, viu, quando você chegar hoje em casa? Eu ia só trazer um contexto aqui de que esses dias eu fui levar meu pai na academia, né? Brincando com ele, eu falei, pai, bora na academia qualquer dia e tal. Ele falou, bora, me leva. Aí chegamos lá na academia. Aí primeiro que ele já começou na algazarra, né? Me exaltando todo. Falei assim, rapaz, Guga me humilhou na academia. Foi lá, colocou, 60 quilos pra ele. Pra mim colocou 5. Não entendi nada. E ali, eu vendo meu pai fazendo o exercício, né? Aí, rapaz, o bichinho ia puxar assim, o crucifixo, né? Aí um ombrinho levantava mais que o outro. Aí puxava meio tortinho assim. Aí Você eu ia pensava, lá, ô, que bicho feio. auxiliava. E aí eu fiquei olhando aquilo e refletindo, né? Falei assim, caramba, velho, meu pai tá chegando em uma idadezinha, bicho. Cara, a gente vai envelhecendo, né? E aí, meu avô, ele já não lembra mais das coisas assim, né? Já não tem lucidez e tal. E aí meu pai cheguei em casa um dia, tava meu pai sentado no sofá, e aí era aniversário do meu avô, e aí ele ligou pra minha tia, né? Que é quem fica com meu avô hoje lá em Salvador, inclusive. Uhum. E aí meu pai falou assim, poxa pai, feliz aniversário e tal. Como que eu queria que tu tivesse lúcido pra saber o quanto eu te amo. Ele falando pro pai. Ele falando pro pai. É bonito isso, né? E aí naquela hora, eu venho na entonação da voz do meu pai, né? E meu pai é um cara que, por ser pastor, ele representa uma figura muito de força dentro da igreja e pra todo mundo que para quem que ele tem é pastor, nele né? um exemplo, né? Exato. Então, acho que por mês meu pai deve ir a uns 3 velórios. E às vezes a gente... eu lembro muito de estar em casa assim e ele sair, meia-noite, porque alguém ligou pra ele, alguém faleceu, e é ele que vai lá na família prestar o apoio, sabe? Dá o conforto. O primeiro, assim. E aí eu fiquei pensando, né? Caramba, velho. E aí, por isso que eu falo que eu sempre lembro do que Bruno comentou comigo, porque eu fico pensando, em algum momento vai chegar essa fase assim, né? Sim. Em algum momento chega. Às vezes chega quando a gente menos espera. Às vezes existe um contexto longo de sofrer. A vida, ela... Luísa se formou agora, como eu falei para vocês, no ensino médio. E essa é uma história de domínio público, né? Ela estudou em Salvador, num colégio de nome Bernoulli, que é uma franquia de Minas Gerais. Eu não sei se fora de Minas Gerais só tem na Bahia ou tem em algum outro lugar. E é um colégio assim bem interessante a proposta educacional deles e que eles puxam muito no ensino. E normalmente o acolhimento, sobretudo quando eles construíram, eles tinham um cursinho e primeiro, segundo e terceiro ano. E aí construíram um colégio a partir do 6º ano, eu acho. E na inauguração desse colégio veio o dono do colégio, que eu sempre confundo o nome, é um nome italiano, não sei se é Ragazzi, eu acho que é assim. E esse cara, a história de vida dele é conhecida. Ele estava voltando com a esposa do sepultamento do sogro, o pai dela tinha falecido. E ele teve um acidente e perdeu os 2 filhos. Caramba, velho. Os 2 filhos morreram no acidente. Então a mãe, voltando do enterro do pai, perdeu os 2 filhos. E você encontra esse cara. E você não imagina que isso ocorreu. Tal é a altivez de espírito dele, tal é a volta por cima. Tem um filme que é Onde Vivem os Monstros. Vale a pena ver. Porque situações como essa deixam monstros internos. Então, ninguém que está cá, que escuta essa história... Luísa falou que quando ele contou isso, todo mundo chorou. Então, imagine você contar isso aí para todos os alunos. E o cara contou não para se enaltecer, para dizer que a vida se refaz. Frase essa que eu lhe disse momentos atrás, falando de Cris, minha esposa. É uma frase clássica de Cris. A vida se refaz. Então, quando ele falou isso,
foi muito impactante, mas ele era a prova viva de que vale a pena viver e de que a vida não para ali. E que por mais que a gente se impacte, por mais você, quando fala do seu avô, do seu pai, você se emocione, você também, existe algo maior do que isso. E na formatura de Luiz agora, 2 semanas atrás, ele falou: a vida vai judiar de vocês. Porque ela bate. Ela bate, e problema, quando vem de mão dada, não vem só de um não, ele vem de galera. E quanto mais a gente vai avançando na história do viver, e na história profissional médica, mais problema você tem. Mais complicações. É interessante, eu cheguei num momento com os colegas de equipe que eu digo assim, cara, só vem caso difícil para mim, não vem mais caso fácil. Eu tô querendo aquele casozinho do residente. Aquele casinho do residente ali que vem, que eu resolvo uma hora e meia de cirurgia. Cara, é impressionante. Mas até isso faz parte, é a lei das séries, né? Isso faz parte no contexto profissional. Então vocês vão ter clientes mais difíceis, os pais vão adoecer, amigos vão adoecer, né? Filhos vão adoecer, sogro, sogra, pai, mãe. Sim. E aí é o ciclo, né? Então, talvez a grande diferença esteja na capacidade de absorção de impacto. Porque é da capacidade de absorção do impacto, como no boxe, sim, que você leva um cruzado de direita da vida e diz assim, opa, bateu, doeu. Pegou na ponta do queixo, eu hesitei, mas eu não caí e eu vou lá, vou continuar no ringue. Porque a vida não para. O compromisso não para. O seu dever de fazer o bem não para. O seu dever de fazer o correto não para. E se a gente não tiver essa capacidade de absorção, não tem graça. Sim. Não tem graça, né? Sim. E a medicina exige isso, por exemplo. Voltando para o cerne do nosso assunto mãe aqui, né? Eu tô conduzindo vocês. Eu vou e volto e trago para a medicina. Vou e volto e trago para a medicina. Mas é bom que essas coisas se interagem, né? Não tem como separar a profissão de vida, né? É um pouco do nosso propósito de falar. E deve ser o propósito de vocês aqui, como vocês falaram no início, né? Exato. Eu queria finalizar esse assunto, porque aí acho que é um ponto de vista para elevar de novo. Eu quero fazer meu quadrinho aqui também. O rolê todo para... Exatamente. Mas tá super elevado aqui. Para ver e poder mim aqui tá... Mas tu trouxe um ponto de vista, Drayton, que pô, o médico, o bom profissional, ele nunca esquece o paciente que ele perde, né? Não. E eu imagino que mais do que o paciente que dá certo, talvez seja o paciente que dá errado para te trazer um certo aprendizado, assim. Sem dúvida. E aí eu imagino que, principalmente na sua formação, na sua especialidade, a sua primeira perda, ela trouxe muito aprendizado para você. E eu queria entender, trazer essa reflexão sobre como que foi isso, assim. Como que você lidou com isso? Cara, as primeiras perdas, você ainda não tem... Você é uma casa não terminada. Então, talvez, quando a gente é mais jovem, a gente não tenha a percepção correta do que representou aquele momento ali. Para a gente, para a família, para o paciente, para você como profissional. E aí você vai mergulhando na profissão, vai avançando na linha temporal de idade, de experiência, e você passa a ter um dimensionamento outro. Né? E passa a lidar com isso de maneira mais natural, continua se impactando, mas você é mais forte, você continua trazendo isso como aprendizado, se é que eu posso dizer dessa maneira. Para os estudantes, né, eu vez por outra eu viajo a convite da Sociedade Brasileira de Neurointervenção, não só eu, mas vários colegas do Brasil afora, para ministrar cursos de formação para os mais jovens. Eu tive agora há pouco tempo no Rio de Janeiro. E eu terminei minha apresentação assim: escute os mais velhos, discorde deles, revise e aprenda com seus erros. Porque é da revisão e do aprendizado com erros que a gente se equivoca. E o que conta não é o sucesso. O sucesso é nossa obrigação. O que conta não é a aula, o que conta não é o podcast, o que conta não é a mídia social, o que conta é o que você faz e o que o outro se impacta daquilo que você fez. Na nossa vida, conta aquilo que nós fazemos.
Tem o filme do Kevin Costner, que ele é da Guarda Costeira. Não sei se vocês se ligam nesse filme. E o lema da Guarda Costeira americana é May the others can live, eu acho. É para que outros possam viver. Traduzindo assim... Nome meio, do filme? O nome do filme eu não vou lembrar. Mas o Kevin Costner é tipo assim, um cara daqueles que sai no helicóptero no mar e pula com pé de pato e vai salvar a galera... O James Bond. Ele vai salvar a galera se afogando em naufrágio e não sei o quê. E é uma história real, me parece. E foi um cara que teve... Anota aquele dos medos também, qual é o nome? Quem são os monstros? Quem são os monstros? Onde vivem os monstros. Esse é o cara chivo, continua. E interessante porque parece que foi um cara que deteve vários recordes. Maior tempo de apneia, maior número de vidas salvas. Como é que é o nome dele? Kevin Costner. Ele não é um ator, não? Ele é o ator. Mas ele realmente consegue fazer... Não, aí não deve ter dublê e tal na parada e tal, né? É um tom mas assim, da vida não, né? Mas parece que é uma história real ou romanceada de um cara que foi assim um fenômeno, né? E que salvou muita gente, que tinha recordes de apneia, de velocidade, de não sei o quê, na Guarda Costeira americana, cujo lema é para que outros possam viver. O meu trabalho era para que você viva, em que pese eu poder morrer fazendo isso. Isso é muito nobre, né? Sim. É muito bonito conceitualmente falando, sobretudo se levado ao pé da letra. E aí entra um cara que começa a namorar a filha dele, paquerar com a filha dele, e que é um cara assim muito, muito bom também, e cujo objetivo do cara era bater todos os recordes dele. E o cara começa a bater os recordes. E durante esse processo ele insiste com Kevin Costner quantas vidas o cara já tinha salvo. 200 e tantas, aí ele chuta. E ninguém sabe. Ninguém sabe o número exato. Até que um dia, numa confrontação, o garoto vai ganhando, vai ficando melhor do que ele. E eles vão para uma missão juntos, eu acho, e entra no helicóptero, ele pegava o chiclete dele, colocava na porta do helicóptero, pulava, salvava, voltava, era içado, né? E pegava o chiclete, né? Essas coisas de Hollywood, né, cara? E aí o massa é que quando o garoto dá uma sinuca de bico nele, ele diz assim, 17. Fala assim com desdém. Quanto você salvou? Ele falou assim, 17. O cara, não pode, todo tá mentindo, tá de sacanagem. Ele disse, 17 foi o número que eu perdi. Isso é o que conta. É muito impactante. E a mensagem resume a tua pergunta. Então, o que conta não é o que é feito, não é o resultado, não é o comentário na mídia social. Isso envaidece. Isso é importante, ajuda a conseguir seguir adiante, ajuda. Mas amanhã tem mais um para salvar. Mas amanhã tem mais um e tem algum que você não pode salvar, que não obrigatoriamente, isso vai dar certo. Existe uma taxa de complicação nos procedimentos médicos, lato sensu, na minha área inclusive. Os meus pacientes sabem disso. Se eu for lhe tratar, você tem 2 a 3% de chance de algo sair errado. Para mim é 2 a 3%. Para aquela família é 100%. Para aquele indivíduo é 100%. Eu vou marcar a vida dele, se uma complicação houver, para o resto da vida. Então é esse número que conta. Isso é que é o desafio maior, porque todo mundo tem momento ruim. Todo mundo tem problema. Todo mundo dorme mal, eventualmente. Acorda de mau humor. Teve uma discussão no dia seguinte, está com problema conjectural, com família. Mas chega no outro dia, e aí vamos voltar ao início do podcast, tem que zerar a conta e começar o jogo como se não tivesse contusão. E isso é difícil. Você encarna como se fosse um personagem para entrar... Não, eu não encarno como... Tua pergunta é muito boa. Mas eu consigo desarmar o disjuntor do mundo fora. Entendi. Mas você vê, tem 2 Draytons? Tem 2 Draytons. Sim. Tem um Drayton na sala. Tem um Drayton logo antes de entrar na sala, que é muito descontraído, muito brincalhão. E tem um ser humano que incorpora, de alguma maneira, na hora que eu entro no campo cirúrgico. Que tem momentos de descontração, mas na hora da seriedade é seriedade. Por quê? Porque aquela vida ali, ela está sendo posta nas mãos de todo o time. Sim. Então, o sucesso do anestesista é o meu sucesso é o dele.
do enfermeiro, do técnico de enfermagem, da pessoa que separou o material, do cara da farmácia, do cara que vai limpar o chão e preparar a sala para antes de eu entrar. Sem ele eu não existo. Entendeu? Então, nessas horas, você tem que abstrair, sobretudo se você está num momento pessoal difícil, ou um pouco mais complexo, sei lá qual que seja, e as situações são inúmeras que isso pode ocorrer, você tem que conseguir abstrair, sair, passar um blackout para a luz de fora e trabalhar aqui na sua penumbra com foco. Né? E isso não sou eu, qualquer profissional da área de saúde tem que fazer isso. O enfermeiro na emergência, o agente de saúde comunitário, o cara do PSF, é que a gente traz assim para o cara subespecialista, mas a cadeia é ampla e todo mundo faz isso. Sim. O agente de saúde comunitário do PSF, quando vai visitar uma comunidade a 2, 3 horas do seu município, que deixou um filho na creche doente com febre, ele está fazendo a mesma coisa. Sim. Ele não é menos importante do que eu. Eu não sou mais importante do que ele. Então, a rede de cuidado é uma rede que implica. Então, cuidar do próximo é se doar tentando apagar os seus problemas. Qual é a variável que a gente não controla? A gente é humano. Isso é difícil. Você opera sempre com o mesmo time? Quase sempre com o mesmo time. Nós somos uma equipe de 4, então os 2 mais jovens sempre operam comigo, ou um ou outro, ou às vezes os 2, e é bacana porque eles foram meus alunos no curso de medicina, eu os conheço há mais de 13 anos. Ontem mesmo eu postei um negócio quando eles eram estudantes, e que eu estava dando uma aula, e no Facebook eles foram marcados e estavam lá no 3º ou 4º ano de medicina. E hoje eu vejo assim, é interessante porque eu consigo ver, poxa, como esse cara ficou bom, como essa menina ficou massa. Tu vê a evolução ali. Eu vejo a evolução. E assim, eu daria minha cabeça para eles. E é importante você ver o crescimento do outro, isso faz parte de você tentar trabalhar a sua vaidade médica, porque todo mundo precisa voar. Todo mundo precisa voar. O médico, sobretudo o médico intervencionista, no sentido de ser cirurgião, ele tem uma tendência natural de querer ser sempre o gestor e dono da situação. E existem outros colegas que serão gestores e donos da situação. Inclusive com opiniões contrariamente às suas. Muitas vezes díspares. E que eu, como mais velho, tenho que olhar assim. Às vezes eu estou auxiliando o cara. Então, Vitória e Davi. Vitória Lira, Buckingham Lira e Davi Sola. São os 2 colegas com quem eu trabalho mais diretamente. Marco Helena é um colega tão velho, digamos assim, quanto eu. Então, nós 2 usamos assim a ajuda desses colegas mais jovens. E quando eu olho Vitória 2 anos atrás, Davi 2 anos atrás, e olho hoje, eu digo, poxa. E às vezes eles têm ideias que eu não tenho. E que eles me ajudam nos meus casos. Várias vezes. Hoje mesmo assim, atendi um paciente aqui de Conquista que me lembrou disso. Caramba. Atendi lá no GLES um paciente aqui de Conquista assim, você me falou que graças à doutora Vitória você não tinha feito tal coisa e fez tal. O paciente lembrou. Eu fiz esse comentário com ele, mas fiz esse comentário numa banalidade. E foi uma verdade. Caramba, pra ele marcou, né? Marcou. Caramba. É porque, é como o Dredd falou, para ele é 100%. É o único caso dele. Então assim, para ele é 100%, entendeu? Então assim, quando eu vejo a galera crescer, o pessoal da geração anterior à minha achava que o colega de equipe crescer era te jogar para baixo. Muito pelo contrário. Eles crescem e eu cresço. O time cresce. Certeza. É como diz o Ubuntu, né? O Ubuntu, sei lá, o africano, né? Eu sou porque nós somos. Se nós não formos, eu não sou. Então, graças ao crescimento deles, que eu consigo me manter estudando, que eu consigo tentar me manter atualizado, até para dizer, opa, não é assim não, novinho, é assado. Sim. Mas quando você ensina, você aprende 2 vezes. Sim. Né? E essa troca é uma troca muito, muito frutífera. Eu sou privilegiado nesse aspecto. Outro colega está chegando agora em março, Pedro, e outro ex-aluno meu do curso de medicina, Heitor, vai chegar em 2027. Então é construindo o time, agregando pessoas, dando oportunidades, crescendo, eles crescem, eu cresço. Sim. E é uma bola de neve que vai girando.
E eu vou cada vez mais saindo no meu platô e vou devagarzinho na descendente, porque faz parte. Sim, é o ciclo, né? É o ciclo. Então, eles são o Drayton de daqui a pouco, ou o Marco Heleno, que é o meu outro colega de equipe, de daqui a pouco. E assim a gente vai fazendo. Show. Perfeito. E aí posso ir pro meu Vai quadro. Puxa esse quadro. Meu E quadro. Esse quadro, rapaz. Serelepe. Vamos lá. Pegadinha? Cheio de pegadinha, não? Eu tô testando hoje, tá? Tá. A gente tá fazendo o MVP aqui do nosso quadro. Vamos lá. Basicamente, Drayton, é simples. Prescrevo, não prescrevo ou prefiro não opinar. Simples assim. Certo. Beleza? Um vinhozinho antes de dormir. Todo dia. Isso é específico. Não prescrevo. Não prescreve. Não. Rapaz, sério, nesse nível? Nesse nível. Por quê? Diz que nenhuma quantidade de álcool é segura, né? O álcool em demasia. Você pode render a ele resposta. faz muito mal, né? Em Então- hipocasia. Não sei se Não, em demasia. mas assim, mesmo em pequenas quantidades, existe uma noção no passado que os flavonoides do vinho tinto sobretudo, eles protegiam as artérias, mas a OMS é muito clara que o consumo diário de álcool, independente da quantidade, ele é nocivo à saúde. E pra próstata? Aí eu não sei. Ah, não, né? Aí eu não Na sei. sua área de atuação, não. Estão todos interessados aqui. Passo para Uro Rossi. Sigam uro.rossi. Pronto, vou mandar mensagem pra ele perguntar. É. Sexo todo dia, prescreve, não prescreve ou prefere não opinar? Eu prefiro não opinar porque eu acho que cada cabeça uma sentença, É. cada canhão sua força, né? E eu acho que isso vai mudando com o passar do tempo. Vai, né? Vai. É verdade que a saúde do homem depende de se ele acorda com ereção de manhã ou é balela? Não, acho que não. É? Acho que não. Às vezes- Eu já vi que tem a ver com nível de testosterona. Mas aí a Isso, saúde testosterona, mas veja, testosterona o nível melhora com sono, melhora com atividade física, melhora com vitamina D, Diminuição de melhora- gordura. diminuição de gordura, exercício aeróbico, então é multifatorial. Beleza. Brigar com a esposa uma vez na semana. Prescreve, não prescreve ou prefere não opinar? Não prescreve. Em qual dose é saudável e seguro brigar com a esposa? Pronto, eu costumo dizer que eu e Cris, nós temos um bom nível de desentendimento. Você sempre... Então não é o entendimento que conta, Entendi. é o desentendimento. É você ser capaz de discordar do outro. Normalmente nós homens temos muito mais dificuldade. Eu tenho muito mais, sou réu, confesso, muito mais dificuldade. Brigo por coisas bobas que depois eu sei, porra, Se irrita por tudo. briguei por isso, né? Mas eu acho que você tem que ser capaz de discordar, falar aquilo que discordou. Qual seria o cenário ideal? Você poder discordar, você poder falar, o outro conseguir ouvir, contra-argumentar e ninguém ficar com raiva de ninguém. E não virar uma briga. E não virar uma briga. Não escalar. pra uma briga. Exporem suas opiniões ali, o ponto de vista. Pô, beleza. Mas nem tudo é conferência da ONU, né? A teoria é muito bonita, né, Na velho? prática, Para pra pensar. a teoria é outra. A gente tá falando tudo de saúde aqui, né? O que é bom pra saúde. Exato. E a igreja? Prescreve, não prescreve? Prescrevo. Prescreve. A Por quê? religião, lato sensu. Porque Cristo ele não está na igreja. Cristo está no mendigo da rua. Cristo está numa conversa como essa. Está no retorno de um paciente. A igreja é um lugar físico onde você congrega. Mas o Deus, como tal, ele está nas pequenas coisas. Então a espiritualidade você prescreve. Prescrevo. Corrida de rua, principalmente para pessoas pesadas. Prescreve, não prescreve? Não prescrevo de maneira alguma. Não sei se você tem algum caso pra exemplificar sobre, alguém, de algum amigo, sobre tá? alguém próximo dessa mesa aqui. Eu tenho o meu joelho, eu tenho o Seu seu. joelho também tá- Andar é melhor. Tu não dá uma corridinha? Tu já jogou bola? Essas coisas assim? Ele era Cara, eu já triatleta, fiz rapaz. tanta coisa que tu não Ah, acredita. Maria. Ele era triatleta, judoca. É judoca. Essa história eu sei. Verdade. Mas tá com o joelho ruim mesmo? Pôde. Hoje? Pôde. Eu tô desesperado, viu, Dredd? Toda vez que eu machuco, eu fui pular nesse animal aqui, comemorando o título do Flamengo, a anta leve não aguentou, fui pra trás, caí todo torto, torci o joelho de novo. Foi Aí mesmo. toda vez que eu torço o joelho, eu fico pensando assim, poxa, velho, a gente não dá valor à saúde, né, velho? Perdeu, aí lá em casa tem uma você escada. bota a mão na consciência. Rapaz, eu subo parecendo que eu tô definhando. Eu tô ali direto pro caixão, é que eu subo me segurando, me esgueirando, não consigo pegar nada. Mas assim, daqui a uma semana eu tô bom. E fazer um check-up neurológico antes de tirar a CNH. Prescreve, não prescreve
Ou prefere não comentar? Antes de tirar a CNH, não obrigatoriamente, Aham. mas fazer um check-up neurológico, assim como um check-up cardiovascular, assim como a gente está numa conquista nem tanto, mas numa terra de muito sol, com muito câncer de pele, Sim. fazer um check-up dermatológico. Eu acho que o indivíduo, se ele buscar o médico regularmente, uma vez por ano, ou se ele tiver algum problema em visitar o seu médico, ele evita muito desconforto futuro. O problema vai vir, mas ele consegue amenizar. Ou vai vir muito mais ameno. Sim. A marcha inexorável do tempo, ninguém para. A idade chega, ela bate a porta. Mas ela pode bater a porta de uma maneira mais branda, se nós tivermos responsabilidade para com nós mesmos. O que não é tarefa fácil. Sim. Fechou? Fechou. E aí, nesse... E pra mim acabou minhas perguntas. tá? Nesse Tem mais ponto aí, ó, tu falou de prescreve, não prescreve, faz check-up e tal. Mas e voltando no que a gente estava conversando sobre a prevenção, como é que o cara deve se prevenir contra um AVC? Ver se ele está propenso a alguma coisa assim, um aneurisma. Como é que qual é a recomendação para essa pessoa? Cara, assim, é preciso você definir métricas, né? Então, existe uma métrica importante que é a história familiar. Então, o paciente, seja ele qual for, que vem de uma história familiar de doença cardiovascular, por exemplo, assim como uma mulher que vem de um histórico familiar de câncer de mama, é um red flag, é uma bandeira vermelha que acende. Então, tendo ou não tendo alguma coisa, tendo fatores de risco, ele, indivíduo, ou não, ele tem que procurar um médico mais precocemente. Então, 3 tios meus tiveram infarto, 2 tiveram AVC, minha mãe é diabética, meu irmão mais velho é diabético. É muita bolinha quicando para o cara não procurar um médico precocemente. Então, o histórico familiar seria a primeira barreira. Segundo, o indivíduo tem fatores conhecidamente de risco e não os controla. Existem vários que a gente pode citar aqui: hipertensão, sobrepeso, glicemia elevada, diabetes, alimentação ruim, sedentarismo, sono ruim, falta de atividade física, e entra no sedentarismo como um todo. Então, todos esses são fatores de risco. Colesterol. Todos esses são fatores de risco que os nossos avós já conheciam. Sim. E que são modificáveis. Então, assim, eu tenho lutado nos últimos 6 meses, 12 meses com sobrepeso. Tenho perdido peso. Tenho tentado controlar mais a pressão arterial, hipertensão arterial, ligado com quase tudo de doença cardio-neurovascular. Então, são fatores de risco, se identificados precocemente. Para identificá-los, você precisa procurar um médico, porque boa parte deles é silencioso. Sim. E se você identificá-los, você consegue combatê-los com a grande tacada é que, para combater isso, você tem um mínimo de esforço hoje. A medicina avançou demais. Então, com a combinação de 2, 3 drogas, tu consegue fazer uma revolução fisiológica. E aquele indivíduo que tinha um score, que existe scores de risco, que você calcula qual é a chance daquele indivíduo com aquele perfil ter tal ou tal problema no futuro. Então você vê drasticamente esses scores mudarem com os fatores de risco controlados. Então, histórico familiar, ter fatores de risco, procurar o médico, controlar esses fatores de risco é peça fundamental para que a população continue caminhando via uma longevidade que hoje é real. Então, quando eu comecei a tratar AVC, um paciente idoso era um paciente já limítrofe. Sim. Nós tratamos esse ano pacientes de 93, 94 anos e que saíram do hospital do mesmo jeito que entraram, lúcidos. Portanto, 14, quase 15 anos mais velhos do que aqueles pacientes que nós considerávamos idosos limítrofes anos atrás. Então, a população está vivendo mais. O nosso dever de casa é fazer com que ela viva melhor, com menos risco, e que o jovem que sofre hoje, que ele desembala muito e descasca pouco. A gente é o ultraprocessado, é o fast food, é o biscoito, é a fritura, e a gente come menos fruta, a gente come menos legume. Né? Isso é notório. E a gente paga um preço por isso.
E esse preço é difícil, porque é difícil convencer a geração mais nova do aqui e agora. Né? O fast food ele tem um apelo que o celular tem na mídia social. Você liga para o iFood e chega a fritura na sua casa em meia hora. Sim. Olha a praticidade disso. A gente foi criado para... Eu vou começar a precisar comer daqui tantos dias. Hoje eu vou sair, eu vou caçar, não vou conseguir, vou voltar, vou sair, vou cortar e vou conseguir. Aí consegui. Agora eu vou fazer todo o trato, conservar. Ou seja, para comer depois de amanhã, você começar a trabalhar hoje, se der sorte. Então, é respeitar o seu histórico familiar, Sim. respeitar os seus limites de saúde e respeitar a natureza. Porque ao fazer essas 3 coisas, você conhece a sua história pregressa, você conhece as suas condições atuais e trabalha elas, respeitando esse limite, procurando um médico. É do respeito a essas condições que a população vai envelhecer de uma maneira mais saudável. E todos nós que lidamos com informação, médicos, fisioterapeutas, vocês de mídia social, o repórter, você citou uma entrevista que eu dei há pouco tempo em Mário Kertz, ele bate muito nisso. Ele fez uma pergunta muito sagaz, como é que se faz o check-up? Que é mais ou menos o que você está falando aqui, com outras palavras. E isso é muito importante, para que a gente possa assistir a uma melhora dessa estatística em saúde, que hoje bate à porta dos mais jovens nos anos vindouros. Tem como transformar isso? Tem. Mas é um trabalho populacional que leva tempo e leva conscientização. Partindo disso, as mídias sociais são fundamentais nessa seara e nesse trabalho aí. Por falar nisso, quais são suas mídias sociais? Já que a gente já está indo pro encerramento aqui, usar o gancho. Dr. Alexandre Drayton, @neurorádio _intervencionista. Esse arroba a gente não conseguiu trocar até hoje, hein? Agora que você divulgou aqui, a gente vai deixar. É mesmo? Vai ter que deixar mesmo. Vamos ter que deixar. Alexandre Drayton? Não, o arroba Alexandre Drayton a gente não conseguiu porque precisa da documentação, né? O Rafael ali, ó, tentou e não conseguiu. Né? Agora vai ficar neuroradiologia. Tem que divulgar. Mas se atualizar na descrição. A gente coloca aqui, um pi, não coloca tem problema. uma legenda. Foi um prazer aí, Tá turma. mais Obrigado de pelo boa. O prazer é nosso. Pronto. Você... pelo bate-papo, 2 horas de conversa praticamente, né? Te admiro muito mais depois de hoje. Acho que a gente conseguiu ter um papo para além do profissional ali que Isso é eu gosto importante. muito. Então, muito obrigado pela visita. Vai lá, meu rosto, encerra aí E com é isso aí, te com a agradecer qualidade aí, sempre. Drayton. Realmente, pô, acho que a gente conseguiu cumprir o propósito que é de fato sair um pouco desse lado da medicina dúvida, mesmo, né, e entrar mais no lado pessoal mesmo da coisa. Mas ótimo. Pra você que tá assistindo a gente aí, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com aquela pessoa que você acha que de qualquer forma vai agregar com ela. Aquele seu E é amigo isso. que não faz exercício, que tá gordinho, que... Aí, ó. Que isso. Drayton deu conselho. Mas de lá fato do é pra esse Fotologia. cara. É para todo mundo, né? A informação é para todos. É isso. Mas fechou. É isso, boa noite, tamo junto. Valeu, gente.